O Rio de Janeiro, no final dos anos 80, pulsava com uma energia bruta e inconfundível. O cheiro salgado da Baía de Guanabara misturava-se ao aroma adocicado das frutas tropicais e ao pungente odor da fumaça dos escapamentos, criando uma sinfonia olfativa que era a própria alma da cidade. O sol, implacável, durrava as favelas que se agarravam aos morros, enquanto o asfalto das ruas refletia um calor quase líquido. Era um cenário de contrastes gritantes, de beleza exuberante e de uma luta diária pela sobrevivência, onde o futebol não era apenas um esporte, mas uma promessa, um portal para outra vida. Foi nesse caldeirão de paixões e desafios que Edmundo Alves de Souza Neto deu seus primeiros passos. Nascido e criado nas ruas de Niterói, a poucos quilômetros da capital, ele era um garoto magro, de olhos vivos e uma energia que parecia não ter fim. Desde muito cedo, a bola se tornou uma extensão do seu corpo, um passaporte para a liberdade. Os campos de várzea, empoeirados e irregulares, eram seu primeiro palco. Ali, entre poças d'água e torrões de terra, sob um céu azul claro ou o cinza ameaçador da chuva que se aproximava, Edmundo desenhava seus primeiros dribles, marcava seus primeiros gols e, invariavelmente, mostrava os primeiros sinais de um temperamento que viria a definir sua trajetória. Lembro-me do som, o som metálico da bola surrada batendo nas traves improvisadas de bambu, o grito rouco dos meninos, o riso fácil que se transformava em berro de frustração num piscar de olhos. Edmundo era o centro desse turbilhão. Quando a bola estava em seus pés, o mundo à sua volta parecia se aquietar, as cores se intensificavam e ele se transformava. Era um bailado desajeitado, mas hipnotizante, uma dança de gingados e pura intuição que desafiava a lógica. Mas quando um adversário mais velho o derrubava, ou um companheiro errava um passe crucial, a inocência juvenil dava lugar a uma explosão de raiva, um olhar que endurecia e uma boca que soltava impropérios que pareciam desproporcionais à sua tenra idade. Não era maldade, era uma fúria instintiva, uma sede de vitória que não tolerava falhas, nem mesmo as próprias. A ambição juvenil fervia em suas veias, misturada a uma inocência que ainda não havia sido corrompida pela dureza do mundo profissional, mas que já carregava a semente de uma energia indomável. Ele sonhava, como tantos outros garotos, em escapar da realidade humilde, em vestir a camisa de um grande clube, em ouvir seu nome ecoar em estádios lotados. O cheiro de grama molhada e o couro da bola eram a sua promessa. Com o virar da década, os anos 90 trouxeram consigo a promessa de um futuro. Aos 17 anos, Edmundo, já com o apelido de Ed, ou Mundo, entre os mais próximos, não era mais apenas um moleque da várzea. Seu talento, bruto e inegável, havia sido notado. A chegada às categorias de base do Clube de Regatas Vasco da Gama, em São Januário, foi como adentrar um novo universo. O contraste entre os campos de terra batida e os gramados bem cuidados do clube era gritante. Os treinadores, com suas pranchetas e diagramas, substituíam a liberdade improvisada das ruas. Era um ambiente efervescente e promissor, mas também repleto de uma pressão silenciosa. A promessa de se firmar em um grande clube pesava sobre seus ombros. No Vasco, Edmundo floresceu como jogador. Seus dribles curtos e desconcertantes, sua velocidade e sua capacidade de finalizar com precisão eram qualidades que saltavam aos olhos. Ele devorava os adversários, deixava-os para trás com uma facilidade assombrosa. Os treinamentos, embora mais regimentados, não podiam conter a inventividade que brotava de seus pés. No entanto, a mesma intensidade que o fazia brilhar em campo, transformava-se em atrito fora dele. As regras, a hierarquia, a disciplina exigida por um clube profissional, eram como grades invisíveis para seu espírito indomável. Discussões com treinadores, reações explosivas a faltas mais duras, uma impaciência palpável com a burocracia do dia a dia. Esses primeiros episódios de indisciplina eram como pequenas rachaduras na fachada promissora, prenunciando a alcunha de animal, que viria a se colar à sua imagem. O entusiasmo desmedido pelo jogo colidia com uma crescente frustração com as regras e a autoridade. Ele sentia que seu talento era suficiente, que as amarras eram desnecessárias.
A crueza do profissionalismo começava a se mostrar, e Edmundo, com sua alma selvagem, sentia-se enjaulado. A estreia no time profissional foi um rito de passagem, um mergulho em águas ainda mais profundas. O rugido da torcida, o brilho das luzes do estádio, o peso da camisa cusmaltina. Cada toque na bola era um lampejo de genialidade, mas cada erro, cada decisão de arbitragem contestada, era um pavio aceso. Ele não se continha, não conseguia mascarar suas emoções. A beleza do futebol, em sua forma mais pura, era expressa em seus movimentos, mas a crueza do profissionalismo, com suas exigências e injustiças percebidas, também o moldava. Edmundo estava ali para jogar, para vencer, para encantar, mas também para desafiar. À medida que os anos 90 avançavam para seu meio, Edmundo já não era uma promessa, mas uma realidade. Sua ascensão ao estrelato nacional foi meteórica, consolidando-se como um dos atacantes mais talentosos e, inegavelmente, mais polêmicos do futebol brasileiro. O apelido "Animal" havia se popularizado, não apenas por sua ferocidade e instinto goleador em campo, mas também por suas explosões temperamentais que se tornavam cada vez mais frequentes e noticiadas. A mídia esportiva, sempre ávida por histórias que misturassem talento e drama, havia encontrado em Edmundo um prato cheio. Os estádios ressoavam com seu nome, uma mistura de admiração e receio. Seus gols eram obras de arte, dribles desconcertantes, arrancadas imparáveis que deixavam zagueiros no chão e torcedores em êxtase. Mas, ao mesmo tempo, suas confusões eram igualmente espetaculares. Cartões vermelhos por reações exageradas, discussões acaloradas com árbitros e adversários, declarações polêmicas na imprensa. Era um circo midiático em formação, onde cada passo de Edmundo era escrutinado, cada gesto amplificado. A lente atmosférica era intensa e polarizada. Jornalistas e comentaristas se dividiam, uns o louvavam como um gênio incompreendido, outros o condenavam como um bad boy incorrigível. Não havia meio termo quando se tratava de Edmundo. Ele sentia o peso dessa dualidade. A euforia do sucesso, a adoração da torcida quando marcava um gol decisivos, era um bálsamo para sua alma. Mas logo em seguida vinha a crítica, a condenação, a sensação de ser constantemente mal interpretado. Eles não entendem, pensava ele, em seus momentos de solidão, olhando para o teto de seu quarto de hotel ou para o céu estrelado do Rio. Eles só veem a raiva, não a paixão por trás dela. Essa incompreensão alimentava sua rebeldia. Quanto mais o criticavam, mais ele parecia se fechar, mais ele se recusava a se moldar às expectativas. Ele era Edmundo, o animal, e não mudaria sua essência para agradar ninguém. A cada manchete que o atacava, a cada programa de debate que dissecava seu comportamento, mais ele sentia a necessidade de provar seu valor, não apenas com a bola, mas com a atitude. O ano de 1995 chegou com um estrondo no cenário do futebol carioca. A notícia reverberou como uma bomba: Edmundo estava de saída do Vasco. E o destino? O maior rival, o Flamengo. A transferência foi bombástica, um verdadeiro terremoto. Kleber Leite, então presidente do Flamengo, havia arquitetado um plano ambicioso, um Dream Team, que prometia reescrever a história do clube. A ideia era reunir os maiores talentos do futebol brasileiro, e Edmundo, com toda a sua polêmica e genialidade, era uma peça central nesse quebra-cabeça de estrelas. O anúncio da chegada de Edmundo, para se juntar a Romário, Sávio, Branco, Júnior e outros craques, causou um frenesi sem precedentes. A expectativa pública era estratosférica, beirando a irrealidade. Os torcedores rubro-negros, em êxtase, sonhavam com um futebol espetacular, com dribles, gols e a conquista de títulos importantes que há anos escapavam. A nação rubro-negra pulsava com um otimismo vibrante, uma aura de glória iminente pairava sobre a Gávea. As ruas do Rio de Janeiro se coloriam ainda mais de vermelho e preto, e as conversas em bares e rodas de amigos giravam em torno do novo esquadrão. Imbatível, ninguém segura, o melhor Flamengo de todos os tempos, eram as frases mais ouvidas. Edmundo sentia a excitação no ar, a energia contagiante da torcida.
Era um novo desafio, uma chance de provar que ele não era apenas um jogador polêmico, mas um campeão. O peso da responsabilidade era imenso, mas ele também sentia um ego inflado pela grandiosidade do projeto. Estar ao lado de Romário, o baixinho, que havia acabado de ser eleito o melhor do mundo, um ídolo incontestável, era um reconhecimento de seu próprio valor. Ele se via como parte de algo grandioso, um colosso que esmagaria todos os adversários. A pontada de um ego inflado, misturada à pressão de ter que corresponder a tamanha expectativa, criava uma complexa tapeçaria de emoções dentro dele. Ele imaginava os flashes das câmeras, os gritos da torcida, a taça erguida. O futuro parecia um mar de possibilidades. No início de 1995, a pré-temporada do Dream Team no Flamengo começou no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do clube, ainda em desenvolvimento na época. O ambiente, que deveria ser de pura euforia, rapidamente se revelou tenso e carregado de presságios. A expectativa se transformava em uma ansiedade palpável, uma calma aparente que, para os mais atentos, escondia a tempestade que se formava. Os primeiros treinos eram uma mistura de brilho individual e uma clara falta de entrosamento. Era como se cada estrela tentasse brilhar mais forte que a outra, ofuscando o conjunto. A dificuldade em harmonizar tantos talentos e, principalmente, tantos egos, era evidente. Vanderlei Luxemburgo, o técnico, com sua fama de disciplinador e estrategista, tentava impor sua filosofia, mas a resistência era sentida em cada gesto, em cada olhar. As primeiras rusgas surgiram de forma sutil, quase imperceptível para o olhar menos treinado. Uma bola que não era passada no tempo certo, uma jogada individual que desconsiderava o companheiro mais bem posicionado, um olhar de desaprovação. Entre Edmundo e Romário, a tensão era quase física. Dois atacantes de talento inquestionável, mas com personalidades igualmente fortes e uma sede insaciável por protagonismo. Romário, o baixinho, já consagrado, com seu estilo debochado e sua aura de intocável. Edmundo, o animal, em ascensão, com sua energia vulcânica e sua necessidade de ser o centro das atenções. Num treino de 2 toques, uma bola dividida com mais força do que o necessário, um empurrão discreto, um xingamento abafado que só os mais próximos podiam ouvir. A atmosfera era sufocante. O suor que escorria dos rostos dos jogadores não era apenas resultado do esforço físico, mas também da frustração crescente. A competitividade exacerbada, que deveria impulsionar o time, parecia corroê-lo por dentro. A diretoria e a comissão técnica, talvez para não alarmar a imprensa e a torcida, minimizavam os sinais. Coisa de treino, diziam. Jogadores de personalidade forte, normal. Mas a verdade era que algo maior estava por vir, e a sensação de que o projeto, tão grandioso no papel, poderia ruir a qualquer momento, pairava sobre o Ninho do Urubu como uma nuvem escura. Edmundo sentia essa frustração de forma aguda. Ele via a falta de organização, a individualidade prevalecendo sobre o coletivo, e isso o irritava profundamente. Seu espírito combativo não tolerava a ineficiência. Romário, com sua pose de rei, parecia alheio às tentativas de organização tática, confiando apenas em seu instinto e talento. Edmundo, por outro lado, queria ordem, queria que o time funcionasse, mas ao mesmo tempo, sua própria natureza o impedia de se submeter completamente. Era um paradoxo, uma dança perigosa entre o desejo de vencer e a incapacidade de se dobrar. O cheiro de grama recém-cortada misturava-se ao odor metálico da tensão. O som das chuteiras no gramado, o apito do treinador, as instruções que pareciam se perder no ar. Tudo contribuía para um cenário de presságios. A cada dia que passava, a certeza de que a calmaria era apenas uma ilusão se tornava mais forte. O Dream Team era um barril de pólvora, e a faísca, embora ainda não visível, parecia iminente. Edmundo, em seu íntimo, sentia a pressão, a irritabilidade, a impulsividade à flor da pele. Ele sabia que algo estava prestes a explodir, e ele, o animal, não seria um mero espectador.
Se você está gostando desta jornada pelos bastidores do futebol, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos desta história e muitas outras. O primeiro semestre de 1995 desdobrou-se sob o manto de uma expectativa esmagadora. O Dream Team do Flamengo, com seu elenco estelar, pisou nos gramados brasileiros com a promessa de uma revolução, mas o que se seguiu foi uma sucessão de decepções que, a cada jogo, corroíam a euforia inicial. Os estádios, antes templos de celebração, transformavam-se em arenas de apreensão, onde o brilho individual, por mais intenso que fosse, não conseguia ofuscar a falta de coesão. Em campo, a orquestra de talentos parecia desafinar. Edmundo, com sua energia vulcânica, corria, driblava, tentava criar, mas muitas vezes se via isolado, suas arrancadas terminando em frustração. Romário, o baixinho, de gênio incontestável, exibia seus lampejos de brilhantismo, mas com uma postura que, para Edmundo, beirava a indolência. Parecia que cada um jogava sua própria partida, em um universo paralelo, onde a bola era apenas um pretexto para exibir egos. Os passes não se conectavam com a fluidez esperada, as coberturas táticas eram falhas, e o entrosamento, que deveria ser a espinha dorsal de um time de estrelas, era uma miragem distante. Em um jogo contra um adversário de menor expressão, no Maracanã que parecia grande demais para o silêncio da torcida, Edmundo recebeu a bola na intermediária. Arrancou, passou por dois, viu Romário se desmarcar na área, mas hesitou por um segundo. Aquele segundo foi o suficiente para que a defesa adversária se recompusesse. Ele tentou o drible final, mas foi desarmado. Um suspiro coletivo de frustração ecoou das arquibancadas, misturado a alguns assobios. Edmundo, com o peito ofegante e a testa franzida, olhou para Romário, que apenas balançou a cabeça, com um sorriso de escárnio nos lábios, como se dissesse: "Eu estava lá, era só tocar." Aquele olhar, aquela reação, acenderam uma chama de irritação no coração do animal. Ele sentia que Romário o via como um mero coadjuvante, alguém que deveria servir, não brilhar. A imprensa, sempre atenta aos mínimos sinais de fragilidade, não perdoava. Os jornais estampavam manchetes que questionavam a viabilidade do Dream Team. As rádios debatiam a falta de um líder em campo, e os programas de televisão dissecavam cada erro, cada jogada individualista. O cheiro de papel de jornal fresco misturava-se ao amargor das críticas que chegavam ao vestiário, impregnando o ar com o odor da decepção. "É um time de figurinhas, não de jogadores", bradou um comentarista em uma rádio esportiva, sua voz grave ressoando nos alto-falantes da sala de imprensa. "Tem talento, mas não tem alma", Edmundo sentia a pressão esmagadora. A cada derrota, a cada empate que parecia uma derrota, a irritabilidade crescia dentro dele como uma fera enjaulada. Ele queria vencer, queria provar o valor do time, mas a sensação de que algo estava fundamentalmente errado, que a química não existia, o corroía. O desânimo se instalava, pesado como a umidade que antecede uma tempestade tropical. Ele via em Romário uma espécie de complacência, uma aceitação do medíocre que o deixava furioso. Romário parecia imune às críticas, intocável em seu trono de melhor do mundo, enquanto Edmundo sentia o peso do mundo em seus ombros. A frustração com os resultados ruins era apenas um catalisador para a tensão que já existia entre os dois. Cada erro em campo parecia um pretexto para um olhar atravessado, um comentário sarcástico. O brilho ofuscado pela falta de resultados era um espelho da alma do time, fragmentada, desorganizada, à beira do colapso. À medida que o calendário avançava para meados de 1995, o atrito entre Edmundo e Romário não era mais um segredo sussurrado nos corredores do Ninho do Urubu, mas uma rivalidade aberta, exposta em cada página de jornal e em cada programa de televisão. O vestiário do Flamengo, antes um santuário de camaradagem, havia se transformado em um palco de guerra fria, onde cada gesto, cada palavra, era analisado e interpretado como um movimento no xadrez de egos. Os pequenos desentendimentos em campo se multiplicavam.
Uma vez, em um jogo crucial no Campeonato Brasileiro, Edmundo fez uma jogada individual brilhante, driblando 3 adversários, mas ao invés de tocar para Romário, que se encontrava livre na área, arriscou um chute de longe que passou por cima do travessão. Romário, com as mãos na cintura e uma expressão de desdém, balançou a cabeça. Após o jogo, em uma entrevista rápida, Romário foi questionado sobre a jogada. "Ah, ele gosta de aparecer, né? Mas às vezes é bom lembrar que o time joga junto", disse, com um sorriso irônico que escondia uma pontada de veneno. A declaração de Romário, reproduzida exaustivamente pela imprensa, foi como gasolina no fogo da rivalidade. Edmundo, ao ler a manchete no dia seguinte, sentiu o sangue ferver. "Aparecer? Ele fala de aparecer?", pensou, com um nó na garganta. Ele que só joga quando quer, que só pensa nele. Em sua próxima entrevista, questionado sobre as palavras de Romário, Edmundo não se conteve. "Cada um tem seu estilo. Eu jogo para o time, mas também para vencer. Se ele acha que aparecer é lutar, então eu gosto de aparecer sim." A mídia esportiva, sedenta por narrativas de conflito, explorava cada detalhe com voracidade. Fotografias dos dois jogadores se ignorando no campo, análises de suas declarações, especulações sobre quem era o verdadeiro líder do time. Os programas de debate se transformaram em arenas onde jornalistas e ex-jogadores discutiam a cada noite o choque de egos, que ameaçava destruir o Dream Team. O cheiro de café forte nas redações misturava-se ao odor da tinta fresca das manchetes, que pintavam um quadro cada vez mais sombrio. No vestiário, a inimizade era palpável. Os olhares que se cruzavam eram carregados de ressentimento. Edmundo, com seu temperamento explosivo, não conseguia disfarçar seu desprezo pela postura de Romário, que ele via como indolente e arrogante. Romário, por sua vez, com sua aura de baixinho, intocável, encarava Edmundo como um garoto temperamental que precisava aprender seu lugar. As brincadeiras, antes comuns, cessaram. As conversas eram travadas em grupos separados, e a tensão entre os dois atacantes era como um muro invisível que dividia o elenco. Júnior, o capitão experiente, tentava apaziguar, conversando com um e com outro, mas suas palavras pareciam se perder no turbilhão de emoções. "Gente, somos um time. Precisamos nos unir", ele dizia, com a voz calma, mas a mensagem não penetrava. Marquinhos, o jovem, observava tudo com os olhos arregalados, sentindo o peso daquela atmosfera sufocante. Ele via Edmundo, o animal, com sua paixão e fúria, e Romário, o baixinho, com sua genialidade e desdém, ambos presos em uma batalha de vontades que parecia não ter fim. O desejo velado de superação mútua, de provar quem era o melhor, era a força motriz por trás de cada farpa, de cada silêncio. Era uma guerra fria, sim, mas com faíscas que ameaçavam incendiar o ambiente a qualquer momento. As tensões internas no vestiário do Flamengo, que antes eram sussurros e olhares atravessados, atingiram o ponto de ebulição em meados de 1995. O ambiente no Ninho do Urubu, que deveria ser um local de trabalho e união, tornou-se sufocante, carregado de uma hostilidade velada que se manifestava em cada canto. O ar parecia mais pesado, impregnado de estresse e desconfiança, e uma sensação iminente de colapso pairava sobre todos. Vanderlei Luxemburgo, o professor, como era conhecido, tentava de todas as formas gerenciar os egos e impor a disciplina que era sua marca registrada. Suas reuniões eram frequentes, suas palavras firmes, seus diagramas táticos meticulosos. Ele tentava fazer com que os jogadores entendessem que o sucesso coletivo dependia da submissão individual a um plano maior. "Não importa quem faz o gol, importa que o Flamengo vença." Ele bradava, sua voz ecoando nos corredores do vestiário, mas suas palavras pareciam ricochetear em uma parede invisível de resistência. Em uma dessas reuniões, Luxemburgo tentou abordar o problema diretamente, sem citar nomes, mas com um olhar que pairava sobre Edmundo e Romário. "Aqui, ninguém é maior que o clube. Ninguém. Se não entendermos isso, não vamos a lugar nenhum." Edmundo, sentado em um canto, sentia a aliança apertar em seu pescoço.
Ele sabia que as palavras eram para ele, para sua paixão desmedida que muitas vezes se transformava em fúria. Mas ele também via Romário, no outro extremo da sala, com um ar de quem não estava prestando atenção, com um sorriso de canto de boca que parecia zombar da autoridade. Aquilo o irritava profundamente. O controle do treinador era testado ao limite. Ele tentava impor treinos mais rigorosos, sessões táticas mais longas, esperando que o cansaço físico e mental pudesse aplacar os ânimos. Mas o clima entre os jogadores só se deteriorava. Os passes que antes eram precisos, agora saíam tortos. A comunicação em campo era mínima, limitada a gritos de frustração. O desempenho em campo era um reflexo direto do caos interno. A equipe, que deveria ser uma máquina de gols, era um amontoado de talentos desorganizados, sem alma. Júnior, o veterano, com sua calma e sabedoria, tentava ser um elo, um ponto de equilíbrio. Ele conversava com os mais jovens, como Marquinhos, tentando explicar a complexidade daquele ambiente. É difícil, Marquinhos. Muita estrela junto, cada um querendo ser o sol. Mas a gente tem que ter paciência, e sobretudo, profissionalismo. Marquinhos, com seus olhos curiosos, absorvia cada palavra, mas sentia o peso daquele ambiente. Ele via os olhares trocados entre Edmundo e Romário, a forma como se evitavam nos chuveiros, a maneira como as conversas cessavam quando um dos dois se aproximava. A hostilidade era uma névoa que pairava sobre o vestiário, tornando o ar irrespirável. Edmundo sentia-se sufocado. Ele queria vencer, queria o Flamengo campeão, mas a inércia, a falta de comprometimento que ele percebia em alguns, principalmente em Romário, o levava ao limite. Ele via o time se desintegrar e sentia-se impotente. A desconfiança era mútua. Ninguém parecia confiar no outro, e a sensação de que o projeto estava fadado ao fracasso era um presságio constante. O estresse era visível nos rostos de todos, do massagista ao presidente Kleber Leite, que via seu Dream Team virar um pesadelo. A cada dia que passava, a certeza de que a situação estava prestes a explodir se tornava mais forte, uma bomba relógio sem data para desarmar. Agosto de 1995. O sol carioca, impiedoso, castigava o ninho do urubu, transformando o gramado em um espelho verde esmeralda que refletia um calor quase insuportável. O ar, pesado e úmido, parecia antecipar a tempestade, não apenas meteorológica, mas humana. O cheiro de grama molhada do orvalho da manhã já havia evaporado, substituído pelo aroma pungente do suor e da terra seca. Era um treino comum, ou pelo menos, assim deveria ser. Mas a atmosfera, eletrizante e opressiva, indicava que não haveria nada de comum naquele dia. Desde o apito inicial de Luxemburgo, uma tensão quase palpável pairava sobre o campo. Cada passe, cada dividida, cada palavra trocada era carregada de um significado implícito, de um rancor acumulado. Os jogadores se moviam como sonâmbulos em um campo minado, pisando com cautela, evitando o contato visual com os protagonistas do drama. A irritação generalizada era visível nos rostos contraídos, no nervosismo que se manifestava em passes errados e chutes descalibrados. Edmundo, com sua energia habitual, parecia mais elétrico do que nunca. Cada jogada que não saía como o planejado era um gatilho para sua impulsividade à flor da pele. Ele corria, gritava, reclamava com os companheiros por erros que, em outro contexto, seriam insignificantes. "Toca a bola, porra! Tá dormindo?" Ele berrou para um jovem Marquinhos, que apenas abaixou a cabeça, sentindo o peso daquele ambiente. Romário, por sua vez, exibia sua habitual displicência, que agora parecia mais uma provocação silenciosa. Ele andava em campo, observava, e só entrava em ação quando a bola chegava aos seus pés, muitas vezes com um toque de gênio, mas sem a intensidade que o momento pedia. Em um lance, Edmundo lançou uma bola perfeita para Romário na entrada da área, mas o baixinho, em vez de dominar e avançar, tentou um passe de calcanhar que não encontrou ninguém. A bola se perdeu pela linha lateral. "Porra, Romário! Era só dominar!" Edmundo explodiu, gesticulando com os braços, a voz carregada de fúria.
Ele sentia que Romário o estava testando, sabotando, desrespeitando. Romário, com um sorriso debochado nos lábios, virou-se lentamente para Edmundo. Calma, animal, não precisa de tanto drama. Futebol é arte, não guerra. A palavra, animal, proferida com aquele tom condescendente, atingiu Edmundo como um soco. Ele odiava quando Romário o chamava assim, sabia que era uma forma de diminuí-lo, de zombar de sua intensidade. Arte é o caralho, é para vencer, você não tá levando a sério. Edmundo retrucou, dando um passo à frente, os olhos fixos nos de Romário. Júnior, que estava mais próximo, sentiu o perigo iminente. O ar estava pesado, a eletricidade entre os dois era quase visível. As pequenas provocações, os desentendimentos acumulados ao longo dos meses, haviam criado um caldeirão de frustrações. A presença de Romário e Edmundo no mesmo campo, naquele dia, sob aquele sol inclemente, era como ter dois elementos altamente inflamáveis em um mesmo recipiente. A faísca, todos sabiam, estava prestes a saltar. Os outros jogadores, a comissão técnica, até mesmo os poucos jornalistas presentes, sentiam a respiração presa, antecipando o inevitável. Era uma dança perigosa, e o ritmo estava acelerando para um clímax explosivo. O calor de agosto de 1995 no Ninho do Urubu era um fardo. O sol causticante queimava a pele, e a umidade do ar parecia sufocar qualquer tentativa de respiração profunda. Mas o calor externo era insignificante comparado à fúria que fervilhava no peito de Edmundo. A troca de farpas com Romário, as palavras carregadas de escárnio, a condescendência do baixinho, tudo isso se acumulou, gota a gota, até transbordar. O treino continuava, ou tentava continuar. Luxemburgo, com o apito na boca, tentava manter uma semblance de ordem, mas a tensão era inquebrável. Em uma jogada de ataque, a bola sobrou para Romário na entrada da área. Edmundo, correndo em disparada, pediu a bola com um grito. Romário, no entanto, ignorou-o completamente. Tentou um drible desnecessário, foi desarmado, e a bola foi para fora. Mas que porra é essa, Romário? Por que você não tocou a bola? Edmundo berrou, parando bruscamente, com o rosto vermelho de raiva. Seu corpo tremia, a impulsividade o dominava. Romário, que caminhava calmamente de volta ao meio-campo, virou-se devagar, com aquele sorriso de canto de boca que Edmundo tanto detestava. Não precisa chorar. Tenta de novo na próxima. A palavra, animal, mais uma vez, e o tom de deboche. Foi a gota d'água. Edmundo sentiu um calor subir por todo o corpo, a visão ficou turva por um instante. Ele não pensou, apenas agiu. Em 3 passadas largas, estava diante de Romário. Você me respeita, seu filho da puta! Edmundo gritou, e antes que Romário pudesse reagir, desferiu um empurrão forte no peito do baixinho. Romário, pego de surpresa, cambaleou para trás. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de pura fúria. Ele não era de levar desaforo para casa. Com a mesma rapidez, Romário avançou, desferindo um soco no rosto de Edmundo. O impacto foi seco, e Edmundo sentiu o gosto metálico do sangue na boca. O campo de treino, que antes estava em um silêncio tenso, explodiu em caos. O barulho da briga se sobrepôs ao apito desesperado de Luxemburgo. Socos e chutes eram trocados com uma ferocidade assustadora. Edmundo, com seus olhos selvagens, revidava com uma enxurrada de golpes, sua raiva incontrolável impulsionando cada movimento. Romário, menor em estatura, mas com uma força surpreendente e uma agilidade de felino, tentava se defender e atacar ao mesmo tempo. Júnior, o capitão, foi o primeiro a reagir. Correu em direção aos dois, tentando separá-los. Parem com isso! Pelo amor de Deus, parem! Ele gritava, sua voz rouca de desespero. Marquinhos e outros jogadores, chocados, demoraram um instante para processar o que viam. Era a materialização de todos os presságios, a explosão que todos temiam. Luxemburgo, com o rosto pálido, correu também, gritando para a comissão técnica e para os seguranças. Separem eles. Agora! A confusão era generalizada.
Vários jogadores se jogaram no meio da briga, tentando conter a fúria dos dois atacantes. O cheiro de suor e terra molhada misturava-se ao odor forte de adrenalina e medo. Gritos, empurrões, a imagem de dois dos maiores talentos do futebol brasileiro se digladiando no meio de um treino era chocante, surreal. Finalmente, com a ajuda de vários companheiros e membros da comissão técnica, Edmundo e Romário foram separados. Edmundo, com o lábio cortado e a camisa rasgada, ainda tentava se soltar, seus olhos faiscando ódio. Romário, com um arranhão no rosto, estava igualmente furioso, sendo contido por Júnior e Branco. Um silêncio pesado caiu sobre o campo, substituindo o caos. Apenas a respiração ofegante dos envolvidos e o som dos passos apressados de jornalistas, que haviam testemunhado a cena e agora corriam para seus telefones, quebravam a quietude. A incredulidade estampada nos rostos dos presentes era um espelho da vergonha imediata que começou a se instalar. Edmundo, enquanto era arrastado para fora do campo, sentiu um lampejo de arrependimento, um vazio gélido se instalando em seu peito, mas a fúria ainda era muito forte para dar lugar a qualquer outra emoção. Ele sabia, todos sabiam, aquilo era o fim. O Dream Team havia implodido, e o escândalo estava apenas começando. Um silêncio pesado, quase sepulcral, engoliu o ninho do urubu. O cheiro de grama molhada e suor, antes pungente, agora parecia misturar-se ao odor metálico de adrenalina e medo, pairando como uma mortalha sobre o campo. Edmundo, com o lábio inchado e o peito arfando, era arrastado por companheiros para longe do epicentro da fúria. Seus olhos, ainda faiscando ódio, buscavam os de Romário, que também era contido, com o rosto marcado por um arranhão e a dignidade ferida. A incredulidade estampada nos rostos dos jogadores e da comissão técnica era um espelho da vergonha imediata que se instalava. O Dream Team havia implodido, e o eco daquele confronto reverberava não apenas no gramado, mas em cada fibra da estrutura do clube de regatas do Flamengo. Os poucos jornalistas presentes, que até então observavam o treino com a rotineira displicência de quem cobre o dia a dia, transformaram-se em uma matilha faminta. Seus telefones celulares, pesados e barulhentos para os padrões de hoje, foram acionados freneticamente. O som dos cliques das câmeras, antes esporádicos, agora era um martelar incessante, tentando registrar os últimos vestígios daquela cena caótica. As vozes, antes contidas, explodiram em murmúrios e exclamações. A notícia se espalhou como um incêndio incontrolável, varrendo a cidade do Rio de Janeiro e, em questão de horas, dominando os noticiários esportivos de todo o Brasil. Nas redações, o burburinho se transformou em frenesi. O cheiro de papel de jornal fresco, de tinta e de café forte misturava-se à excitação dos editores. Telas de televisão exibiam imagens granuladas dos jogadores sendo separados, com círculos vermelhos destacando os protagonistas da briga. As manchetes gritavam: "Guerra no Flamengo", "Animal X baixinho", "A briga que chocou o Brasil", "Dream Team virou pesadelo". As rádios interrompiam suas programações para boletins urgentes, com comentaristas exasperados e indignados. Era um evento nacional, uma tragédia grega encenada em um campo de futebol, com o Flamengo no centro do palco. Na sede da Gávea, o caos se instalou. Kleber Leite, o presidente do clube, foi informado por um telefonema urgente, sua voz embargada pela incredulidade e pelo desespero. Ele via seu projeto megalomaníaco, sua aposta de glória, desmoronar diante de seus olhos. Reuniões de emergência foram convocadas com uma urgência febril. Na sala de reunião, o ar era denso, pesado com a tensão e o cheiro amargo de café requentado. A luz fluorescente, fria e impiedosa, realçava as linhas de preocupação nos rostos dos diretores. Vanderlei Luxemburgo, o treinador, chegou à Gávea com o rosto pálido e os ombros curvados. Ele se sentia perplexo, traído pela falta de controle de seus comandados. Todos os seus esforços para gerenciar os egos, para impor disciplina, haviam sido em vão. Aquele incidente não era apenas uma briga, era a materialização de um fracasso, uma mancha indelével em sua reputação.
Ele sentia uma mistura de raiva pelos jogadores e uma culpa silenciosa por não ter conseguido evitar o inevitável. Edmundo, levado para fora do ninho do urubu em um carro apressado, sentia a fúria ainda borbulhando em suas veias, mas misturada a um crescente sentimento de confusão e, talvez, um ínfimo arrependimento. O gosto metálico do sangue em sua boca era um lembrete vivido da violência. Eles me provocaram, pensava, cerrando os punhos. Ele me chamou de animal de novo. Como quer que eu reaja? A raiva era uma armadura, protegendo-o da culpa que tentava se infiltrar. Ele se sentia injustiçado, transformado em bode expiatório de um problema que, em sua mente, era coletivo. O desespero da diretoria e a perplexidade da comissão técnica eram apenas um reflexo da bomba que ele e Romário haviam atirado no coração do clube. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de decisões dramáticas e entrevistas carregadas de tensão. O telefone de Kleber Leite não parava de tocar, e as portas de sua sala na Gávea se abriam e fechavam incessantemente. A imprensa acampava na entrada do clube, ávida por qualquer migalha de informação. O cheiro de asfalto quente e o burburinho constante dos jornalistas criavam uma atmosfera de cerco. A diretoria do Flamengo, sob intensa pressão midiática e da própria torcida, sabia que uma medida drástica era inevitável. A imagem do clube havia sido abalada, e a convivência entre Edmundo e Romário era, a essa altura, insustentável. A decisão, embora dolorosa, parecia ser a única saída. Edmundo seria suspenso e, posteriormente, negociado. A notícia foi comunicada a Edmundo em uma reunião tensa e fria, nos escritórios da Gávea. A sala, com suas paredes forradas de madeira escura e a vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, parecia pequena demais para a grandiosidade daquele momento. Kleber Leite, com o rosto cansado, e Luxemburgo, com uma expressão de resignação, foram os portadores do veredito. Edmundo ouviu em silêncio, a mandíbula travada, os olhos fixos em um ponto distante. Sentia-se como um criminoso, um pária, mas sua postura era de desafio. Então é isso? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma raiva contida. Eu sou o culpado de tudo. Kleber Leite tentou explicar a situação, a inviabilidade da convivência, a necessidade de preservar o ambiente do clube. Mas as palavras pareciam vazias para Edmundo. Ele sentia uma profunda injustiça. Por que ele? Por que não Romário? Em sua mente, Romário também havia participado da briga, também havia provocado. A decisão era unilateral, uma punição que ele considerava desproporcional. A coletiva de imprensa que anunciou a saída de Edmundo foi um espetáculo à parte. A sala estava lotada, os flashes das câmeras cegavam. Kleber Leite, com a voz embargada, tentou justificar a decisão, falando em profissionalismo e disciplina. Edmundo, por sua vez, foi breve e seco em suas declarações. Ele não demonstrou arrependimento, não pediu desculpas públicas a Romário. Seu orgulho, sua dignidade ferida, não permitiam. Eu fiz o que tinha que fazer. Não me arrependo de nada, disse, com a voz firme, seu olhar desafiador varrendo a sala. Aquela ausência de um pedido de desculpas aprofundou a polêmica, solidificando sua imagem de bad boy incorrigível. Para o Flamengo, a saída de Edmundo trouxe um alívio imediato da tensão, mas também uma pontada de tristeza pelo fim de uma era que prometia tanto e entregou tão pouco. O Dream Team, com sua aura de glória iminente, desfez-se em fumaça, deixando para trás apenas a amargura da expectativa frustrada. Para Edmundo, era o fim de um sonho, mas também o início de uma nova fase, marcada por um sentimento de revolta e a certeza de que precisava provar seu valor, longe das sombras de Romário e da Gávea. O cheiro de grama do ninho do urubu, que um dia representou esperança, agora carregava o aroma amargo da despedida. A saída do Flamengo, em agosto de 1995, poderia ter sido o fim para um jogador de temperamento menos resiliente. Mas Edmundo, o animal, parecia prosperar na adversidade. Aquele período, que se estenderia de 1996 a 1997, seria uma montanha-russa emocional, resplandecente em glória e turbulenta em polêmicas.
O brilho do talento, mais uma vez, seria ofuscado periodicamente pelas sombras de sua natureza indomável. Sua primeira parada após o Flamengo foi o Palmeiras. Em São Paulo, longe da intensa rivalidade carioca que o havia consumido, Edmundo encontrou um novo fôlego. O cheiro da grama do Parque Antártica, o verde e branco das arquibancadas, era um novo começo. Inicialmente, havia desconfiança por parte da torcida, que conhecia sua fama de problemático. Mas em campo, o gênio se manifestou. Seus dribles desconcertantes, sua velocidade e sua capacidade de decisão logo o transformaram em ídolo. Ele quebrou recordes, marcou gols espetaculares e liderou o Palmeiras a conquistas importantes. A glória esportiva era um bálsamo para as feridas abertas pelo episódio no Flamengo. Ele sentia o triunfo, a adoração da torcida, e isso alimentava sua alma. No entanto, foi seu retorno ao Vasco da Gama, em 1997, que marcou o auge de sua carreira. A volta para casa, para o clube que o revelou, foi como um reencontro com sua própria essência. O cheiro familiar de São Januário, o grito da torcida cusmaltina, tudo isso o abraçou. Edmundo vestiu a camisa 10 e se transformou em uma força da natureza. Quebrou recordes de gols, com atuações memoráveis que o levaram a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro com 29 gols, um feito extraordinário. Conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano, sendo a figura central de um time histórico. Os flashes das câmeras, os gritos de "animal" nas arquibancadas, eram a trilha sonora de seu sucesso. Ele estava no topo do mundo, um deus nos gramados. Mas, como um eco insistente de seu passado, os demônios de Edmundo continuavam a persegui-lo. A luta contra seus próprios impulsos e a pressão midiática era contínua. Em fevereiro de 1997, durante o Carnaval, um incidente que parecia surreal dominou as manchetes. Edmundo foi fotografado dando cerveja a um macaco, um chimpanzé que fazia parte de uma atração. A imagem, chocante para muitos, foi amplamente divulgada, gerando uma onda de críticas e acusações de maus tratos a animais. O circo midiático se reacendeu, e o apelido "animal" ganhou uma nova e controversa conotação. Edmundo, mais uma vez, se viu no centro de uma tempestade, sua imagem pública oscilando entre o gênio e o irresponsável. Ele sentia a incompreensão, a sensação de que não era apenas seu talento que era julgado, mas sua própria moral. Não muito depois, outro evento trágico e controverso abalaria sua vida. Em dezembro de 1995, ainda nos rescaldos da briga no Flamengo, Edmundo se envolveu em um grave acidente de carro que resultou na morte de 3 pessoas. O caso se arrastou por anos na justiça, com Edmundo sendo condenado e, posteriormente, recorrendo da decisão. A sombra desse acidente pairava sobre ele, um lembrete constante da fragilidade da vida e das consequências de seus atos, mesmo que não intencionais. A glória nos gramados era um refúgio, mas a realidade fora deles era uma batalha contínua. Ele sentia o triunfo e a glória esportiva, a adoração dos torcedores, o cheiro doce da vitória. Mas essa euforia era temperada pela amargura das controvérsias, pelo peso das acusações, pelo constante escrutínio da mídia. Era uma montanha-russa emocional, onde cada pico de sucesso era seguido por um vale de turbulência. Edmundo lutava contra seus próprios demônios, contra a imagem que havia construído para si mesmo. Ele era o "animal", um rótulo que ele próprio havia abraçado, mas que agora parecia uma jaula, limitando sua capacidade de ser visto de outra forma. O ar dos estádios, antes puro oxigênio para seus pulmões, agora parecia rarefeito pela pressão. O ano de 1998 prometia ser o ápice da carreira de Edmundo. Após um campeonato brasileiro espetacular com o Vasco, a Europa acenava. A Fiorentina, um clube italiano com ambições e um elenco estrelado, abriu suas portas para o "animal". Era a chance de provar seu valor no cenário mundial, de se consolidar como um dos grandes. A lente atmosférica era melancólica e desafiadora, com a promessa de sucesso internacional não se concretizando, transformando-se em uma jornada de desencontros.
Edmundo desembarcou em Florença com a bagagem cheia de esperanças e a fama de jogador problema que o precedia. A cidade, com sua arquitetura renascentista e sua aura de arte e história, era um contraste gritante com o caos vibrante do Rio de Janeiro. O cheiro de azeite, de massas recém-preparadas e de vinho tinto preenchia as ruas estreitas, um aroma exótico e convidativo, mas também estranho para seus sentidos acostumados ao mar e à fumaça carioca. No clube, ele se juntou a craques como Gabriel Batistuta, o Batigol, e Rui Costa, o maestro português. Havia uma expectativa inicial de que Edmundo formaria um ataque avassalador ao lado de Batistuta. Os primeiros treinos mostraram lampejos de sua genialidade, seus dribles rápidos e sua imprevisibilidade. Mas as dificuldades de adaptação logo se manifestaram. O choque cultural era imenso. A língua italiana, com sua melodia e rapidez, era uma barreira. O estilo de vida mais reservado, a disciplina tática rigorosa do futebol italiano, tudo isso colidia com a natureza livre e impulsiva de Edmundo. Ele sentia a frustração crescer. O ritmo de jogo era diferente, as marcações eram mais fortes, e a liberdade que ele tinha no Brasil para criar e improvisar era, de certa forma, cerceada. E, claro, os episódios de indisciplina. A fama o seguia. Um atraso em um treino, uma reação exagerada a uma substituição, uma declaração mais ríspida na imprensa italiana, que rapidamente aprendeu a explorar seu temperamento. A imprensa local, acostumada aos seus próprios bad boys, como Antônio Cassano, via em Edmundo um prato cheio. Ele se sentia isolado, incompreendido. A saudade do Brasil, da família, dos amigos, do calor humano e da espontaneidade carioca, apertava seu peito. Os pratos requintados da culinária italiana não substituíam o sabor de um bom churrasco na beira da piscina. Em uma entrevista para um jornal italiano, ele expressou sua frustração. Aqui é tudo muito diferente. As pessoas não entendem meu jeito de jogar, meu jeito de ser. Eu sinto falta da minha casa. Suas palavras foram interpretadas como falta de comprometimento, reforçando a imagem de jogador problemático que o acompanhava. A passagem pela Fiorentina foi breve e conturbada. As promessas de sucesso internacional não se concretizaram. Em vez de ser a consagração, a Europa tornou-se um lembrete doloroso de suas próprias limitações, de sua incapacidade de se adaptar totalmente a um mundo que não compreendia sua alma selvagem. Ele sentia a frustração de não ter atingido o sucesso esperado, a saudade que o corroía, e uma sensação profunda de incompreensão em um novo ambiente que não o aceitava plenamente. O retorno ao Brasil, em 1999, foi visto por muitos como um fracasso, um atestado de que Edmundo, o animal, era um talento para ser apreciado apenas em seu habitat natural. Com o retorno ao Brasil no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a carreira de Edmundo se desenrolou em uma série de picos e vales, uma jornada cíclica e imprevisível que consolidou sua reputação de gênio e louco. Ele passou por diversos grandes clubes: Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Nova Iguaçu, Figueirense, e retornos ao Vasco e ao Flamengo, deixando sua marca em cada um, seja com momentos de puro brilhantismo ou com novas polêmicas que mantinham seu nome constantemente nas manchetes. O cheiro de grama dos diferentes estádios brasileiros, de Pacaembu a Mineirão, de Maracanã a São Januário, tornou-se o aroma constante de sua existência. Cada nova camisa que vestia era uma promessa de recomeço, uma chance de redenção, mas também um palco para a repetição de um padrão. Ele era um camaleão do futebol, adaptando-se a novos elencos e cidades, mas sem nunca perder sua essência. Em campo, Edmundo continuava a entregar momentos de pura magia. Seus dribles curtos, sua capacidade de decidir jogos importantes com um único toque, seus gols improváveis, tudo isso continuava a encantar torcedores e a irritar adversários. Lembro-me de um gol pelo Corinthians, em um clássico contra o São Paulo, onde ele recebeu a bola no meio-campo, arrancou em velocidade, deixou 3 marcadores para trás e finalizou com uma frieza impressionante, calando o Morumbi. Ou, em outro retorno ao Vasco, um passe de calcanhar sutil que deixou um companheiro na cara do gol, uma jogada que só ele conseguiria imaginar e executar.
A cada exibição de talento, a mídia o celebrava, reafirmando seu status de craque incontestável. No entanto, a sombra do animal nunca estava longe. As polêmicas eram como velhas amigas, aparecendo em novas roupagens. Uma discussão acalorada com um treinador no Fluminense, um atraso para a concentração no Cruzeiro, uma declaração impensada que gerava controvérsia. A cada novo episódio, a mídia voltava a dissecá-lo, a lembrá-lo de seu passado, a reforçar a dualidade de sua personalidade. Ele era o gênio e louco, uma etiqueta que se fixou a ele como uma segunda pele. A história se repetia, mas Edmundo parecia desenvolver uma resiliência quase inabalável. Ele suportava as críticas, enfrentava as câmeras com uma mistura de desafio e cansaço. Havia uma resignação crescente à sua própria natureza e à percepção pública. Ele entendia que não conseguiria escapar do personagem que havia criado, ou que havia sido criado para ele. É o meu jeito, ele diria em entrevistas, com um encolher de ombros, sem buscar justificativas complexas. Essa fase de sua carreira era um testemunho de sua paixão pelo futebol e de sua capacidade de superar adversidades, mesmo as que ele próprio criava. Os títulos vinham, as confusões também. Era uma dança constante entre a glória e o escândalo, uma vida vivida em alta voltagem, sob os holofotes de um país que o amava e o odiava na mesma medida. Ele havia aceitado seu destino, sua natureza, e continuava a jogar, a lutar, a viver com a intensidade que o definia. O cheiro de vestiário, de linimento e de suor, era o seu porto seguro, o único lugar onde ele se sentia verdadeiramente ele mesmo, em meio à tempestade que era sua vida fora das quatro linhas. A cada novo contrato, a cada nova cidade, a cada novo desafio, ele levava consigo a mesma alma indomável, a mesma sede de vencer, e a inevitabilidade de que o animal sempre encontraria uma forma de se manifestar. As cores vibrantes dos uniformes, o cheiro pungente de linimento misturado ao suor e à grama cortada, o rugido da torcida que se transformava em uma onda sonora, tudo isso, que por décadas havia sido a própria essência de Edmundo, começava a se diluir em meados dos anos 2000. A fase final de sua carreira como jogador profissional era um crepúsculo dourado, tingido de nostalgia e um cansaço que os anos de alta performance haviam cravado em seu corpo. Os músculos, antes ágeis e explosivos, agora respondiam com uma lentidão sutil, um lembrete constante da passagem implacável do tempo. As dores nas articulações, os resquícios de lesões antigas, eram companheiros silenciosos em cada treino, em cada partida. Ele ainda possuía lampejos daquele gênio inquestionável, daquele faro de gol que o tornara famoso. Em um jogo pelo Figueirense, contra um grande clube, ele recebeu a bola na intermediária, girou sobre o marcador com uma elegância que parecia desafiar a gravidade, e desferiu um chute colocado que estufou as redes, levantando o estádio em Santa Catarina. Naquele instante, o animal ainda estava ali, vibrante e indomável. Mas a intensidade, a frequência desses momentos de brilho, diminuía a cada temporada. Havia também tentativas visíveis de amadurecimento, de uma postura mais profissional. Em coletivas de imprensa, Edmundo se mostrava mais ponderado, menos explosivo. Em campo, ele se esforçava para conter as reações, para evitar os cartões desnecessários. Lembro-me de um lance em que um zagueiro o provocou após uma falta dura. Edmundo, com os dentes cerrados e os olhos faiscando, deu um passo à frente, parecendo prestes a explodir. Mas, para a surpresa de todos, ele respirou fundo, balançou a cabeça e se afastou, deixando o adversário falando sozinho. Era um pequeno gesto, mas significativo, um sinal de que a sabedoria dos anos começava a se impor sobre a impulsividade da juventude. No entanto, esses lampejos do antigo temperamento, como faíscas em uma fogueira que se apaga, ainda surgiam ocasionalmente. Uma discussão mais acalorada com um árbitro, um gesto de impaciência para com um companheiro de equipe, eram lembretes de que o animal nunca estava totalmente adormecido, apenas mais contido, mais domado. As despedidas dos clubes eram carregadas de emoção.
Em São Januário, em um de seus últimos retornos ao Vasco, a torcida o ovacionou de pé, com faixas e gritos que ecoavam a gratidão por tantos momentos de glória. Ele sentiu o calor daquele amor, o cheiro de incenso e pólvora dos sinalizadores, e as lágrimas vieram aos seus olhos. Era uma mistura agridoce de reconhecimento e o pressentimento do fim. Um balanço de sua trajetória se desenhava em sua mente, uma carreira brilhante, repleta de gols e títulos, mas também marcada por controvérsias e arrependimentos silenciosos. Ele buscava por paz, por um reconhecimento que fosse além do talento, que abraçasse a complexidade de sua jornada. A sensação de cansaço era física e mental. As viagens, as concentrações, a pressão constante, tudo isso pesava. Ele olhava para os jovens jogadores, cheios de energia e sonhos, e via um reflexo de si mesmo em outros tempos. Sentia a nostalgia de uma era que se encerrava, mas também um certo alívio, a promessa de um descanso merecido. A luz do sol se punha sobre uma carreira intensa, e ele se preparava para a transição, para o silêncio que viria após o último apito. O gramado, que fora seu palco e seu campo de batalha, em breve seria apenas uma memória vívida, um cenário de um passado glorioso e turbulento. O final dos anos 2000 trouxe consigo o inevitável. O cheiro de grama molhada e o couro da bola, que por tanto tempo foram o oxigênio de sua vida, começaram a se dissipar, dando lugar ao aroma de uma nova fase. A aposentadoria oficial de Edmundo dos Gramados, em 2008, não foi um evento discreto, mas um adeus grandioso, digno de uma lenda. O Maracanã, seu palco de tantas glórias e dramas, foi o cenário escolhido para a despedida, em uma partida festiva entre o Vasco da Gama e o Barcelona de Guayaquil. O estádio, repleto de torcedores, vibrava em um misto de melancolia e celebração. Os flashes das câmeras eram incessantes, tentando capturar cada emoção, cada gesto. O som da torcida, em um coro ensurdecedor, gritava seu nome, uma mistura de animal e ídolo. Ele sentiu o calor daquele amor, a gratidão por uma carreira que, apesar de todos os percalços, havia entregado momentos inesquecíveis. O peso da camisa do Vasco, que ele vestia pela última vez em campo, era uma lembrança concreta de sua jornada. Em seu discurso de despedida, a voz embargada, ele tentou expressar a complexidade de seus sentimentos. É difícil dizer adeus. O futebol foi minha vida. Peço desculpas pelos erros, mas agradeço por todo o carinho. A repercussão na imprensa foi massiva. Jornais, revistas e programas de televisão dedicaram edições especiais à sua trajetória. As homenagens destacavam seu talento inegável, suas jogadas geniais, seus gols memoráveis. Mas, invariavelmente, a personalidade complexa do animal também era revisitada. Artigos e documentários exploravam a dualidade de sua imagem, o craque irreverente e o bad boy indomável. As entrevistas da época, com Edmundo já mais maduro e reflexivo, começaram a oferecer um vislumbre de um homem que tentava fazer as pazes com seu passado. O animal me ajudou a vencer, a não ter medo, a ir para cima, ele confessou em uma entrevista, com um olhar distante, perdido nas memórias. Mas também me trouxe problemas, me fez perder a cabeça muitas vezes. Havia um reconhecimento, uma aceitação de que o apelido, que ele próprio havia abraçado e que o definira por tanto tempo, era uma parte indissociável de quem ele era. O impacto do animal em sua vida era inegável, uma faca de dois gumes que o impulsionou ao topo, mas também o arrastou para o fundo de polêmicas. Ele sentia um alívio imenso por não ter mais a pressão diária dos jogos, dos treinos, das expectativas. O corpo, antes um instrumento de guerra, agora pedia descanso. Mas junto com o alívio, vinha uma sensação de vazio, um silêncio inesperado após o barulho ensurdecedor dos estádios. O que fazer agora? Como preencher o espaço deixado pelo futebol? A necessidade de se reinventar, de encontrar um novo propósito, era palpável. Ele sabia que não poderia ficar parado, que sua energia, embora mais contida, ainda precisava de um canal. A melancolia do adeus misturava-se à excitação de uma nova perspectiva que se abria, um capítulo em branco esperando para ser escrito.
O cheiro de grama, agora, era apenas uma memória olfativa, um eco distante de uma vida intensa. O início dos anos 2010 marcou uma metamorfose surpreendente na vida de Edmundo. A voz que antes ecoava nos gramados em gritos de fúria e celebração, agora encontrava um novo palco, o estúdio de televisão. A transição para a função de comentarista esportivo e analista de futebol foi, para muitos, inesperada. O animal, conhecido por sua impulsividade, agora se sentava diante das câmeras, com uma postura mais calma, um olhar perspicaz e a experiência de uma vida vivida intensamente nos gramados. O ambiente do estúdio era um contraste gritante com os campos de futebol. O ar-condicionado gelado substituía o sol escaldante, as luzes brilhantes dos refletores davam lugar a uma iluminação controlada, e o cheiro de grama e suor era trocado pelo aroma de café e papel. Inicialmente, havia uma certa estranheza. Ele, acostumado à ação, agora precisava da palavra, da análise, da reflexão. A voz, que antes era uma ferramenta de comando, agora era de narração. Sua nova plataforma permitia-lhe analisar o futebol, inclusive sua própria carreira, com um olhar mais maduro e crítico. Ele se via do outro lado da mesa, comentando sobre jogadores com temperamentos semelhantes ao seu. Em uma ocasião, ao analisar a expulsão de um jovem atacante por uma reação intempestiva, Edmundo fez uma pausa, umedecendo os lábios. "Eu sei exatamente o que ele está sentindo", disse, com um tom de voz que carregava a profundidade de sua própria experiência. "A raiva, a frustração, a sensação de que o mundo está contra você. Mas a gente aprende, ou deveria aprender, que nem toda batalha vale a pena ser travada com a mesma intensidade." Essa autocrítica, essa capacidade de se ver no outro, era um sinal claro de seu amadurecimento. Ele não apenas comentava as jogadas, mas também os estados psicológicos dos atletas, as pressões invisíveis que os moldavam. Sua experiência única, de ter sido um craque e um problemático, dava a ele uma credibilidade e uma perspectiva que poucos comentaristas possuíam. Ele conseguia desvendar a mente dos jogadores, prever reações, entender as entrelinhas de um vestiário conturbado. A curiosidade de compartilhar sua experiência era evidente em cada programa. Ele se aprofundava em táticas, em lances, mas também em histórias de bastidores, revelando a humanidade por trás dos uniformes. O som de sua própria voz através dos fones de ouvido, antes uma novidade, agora se tornara familiar. Ele se sentia à vontade nesse novo papel, uma metamorfose profissional que o transformava de animal em professor, embora de um tipo diferente. A cada debate, a cada análise, Edmundo não apenas falava sobre futebol, mas também sobre si mesmo, sobre a jornada de um homem que tentava entender e transcender seu próprio passado. A lente atmosférica era analítica e perspicaz, com a experiência do campo se transformando em sabedoria. Ele buscava não apenas informar, mas também educar, mostrar que o futebol, como a vida, é feito de escolhas, de momentos de glória e de quedas. E que, no fim das contas, a maior vitória pode ser a capacidade de olhar para trás com honestidade e aprender com os próprios erros. Com o passar dos anos 2010, o treino que virou escândalo continuou a ser uma cicatriz na memória coletiva do futebol brasileiro, um marco na narrativa de Edmundo. No entanto, a distância do tempo permitiu uma análise mais serena dos eventos, e Edmundo, em sua nova função de comentarista, revisitava o episódio com Romário com uma perspectiva renovada, mais reflexiva e, por vezes, até conciliatória. Em diversas entrevistas e análises de programas esportivos, a pergunta sobre a briga no Flamengo era inevitável. Edmundo, sentado em sua cadeira de comentarista, com o semblante mais calmo e a voz ponderada, oferecia sua versão dos fatos. Foi um momento de cabeça quente, ele explicava, com um tom de quem já havia mastigado e digerido aquele evento inúmeras vezes. Os egos eram grandes, a pressão era enorme. Ninguém queria ceder, e o Romário ele sabia como me tirar do sério. Ele não se eximia de sua parcela de culpa, mas também contextualizava a situação, os anos de atrito, a pressão insuportável de um Dream Team, que não engrenava.
Ele refletia sobre o impacto que o incidente teve em sua carreira e na percepção pública. Aquilo me marcou muito. Para sempre serei o animal que brigou com o Romário. Mas também me fez pensar, me fez crescer. Entendi que algumas coisas não valem a pena. Havia um remorso sutil em suas palavras, não pela briga em si, mas pelas consequências, pela imagem que se solidificou. A aceitação de seu passado, sem a necessidade de justificativas inflamadas, era um sinal de sua paz interior em relação ao que havia acontecido. A evolução de sua relação com Romário ao longo dos anos também era abordada, e era talvez o aspecto mais surpreendente dessa retrospectiva. O tempo, esse grande curandeiro, havia suavizado as arestas mais pontiagudas daquela rivalidade. Não houve um pedido de desculpas público formal, não um abraço cinematográfico em rede nacional, mas sim uma aceitação mútua, um reconhecimento do respeito que, no fundo, sempre existiu entre dois gênios que se desafiavam. Em encontros casuais, em eventos de futebol ou até mesmo em entrevistas conjuntas, a antiga hostilidade havia dado lugar a um tom de camaradagem, de companheirismo entre velhos rivais que haviam compartilhado um palco, mesmo que de forma conflituosa. Romário é Romário, Edmundo diria com um sorriso. Um gênio. E eu, com o meu jeito, também fui importante. A ironia de Romário, que antes era uma faísca, agora parecia uma piada interna, uma lembrança de um passado distante. Houve momentos em que os dois, já como ex-jogadores e figuras públicas, se encontraram em programas de televisão. A tensão inicial era palpável, o cheiro de expectativa no ar era quase elétrico. Mas logo a conversa fluía, com ambos relembrando os velhos tempos, as histórias, as provocações, mas com um tom de leveza e até carinho. Edmundo, com o tempo, compreendeu que a rivalidade com Romário era parte de sua história, e que a reconciliação, embora não explícita, havia ocorrido no campo do respeito mútuo. A distância permitiu que ambos vissem o outro não mais como um adversário a ser batido, mas como um colega de uma era inesquecível do futebol brasileiro. O perdão e a compreensão, silenciosos e tácitos, haviam finalmente encontrado seu lugar no coração do animal. Nos tempos atuais, o nome Edmundo Alves de Souza Neto ressoa no futebol brasileiro com uma complexidade que poucos atletas conseguem alcançar. O animal é lembrado não apenas como um jogador de talento inegável, mas como uma figura multifacetada, um paradoxo ambulante que, por vezes, se deixou levar por um temperamento explosivo, mas que, inegavelmente, marcou uma era. A lente atmosférica que o envolve é conclusiva e definitiva, com a história se fechando em um ciclo completo, oferecendo uma avaliação final de uma lenda. Sua contribuição para o esporte é incontestável. Seus dribles, seus gols, sua capacidade de decidir jogos e de incendiar torcidas são parte integrante da memória afetiva de milhões de brasileiros. Ele foi um artilheiro implacável, um artista da bola, um jogador que fazia a diferença, que arrastava multidões e que entregava espetáculo em cada toque na bola. O cheiro de grama molhada e o grito de gol ainda ecoam quando seu nome é pronunciado. No entanto, a narrativa de Edmundo é indissociável de suas controvérsias. E, dentro desse panorama, o incidente com Romário no treino do Flamengo tornou-se um marco, um divisor de águas, não apenas em sua carreira, mas na forma como o futebol brasileiro entendia e debatia o choque de egos e a disciplina em campo. Não foi apenas uma briga, foi um símbolo de uma época, de uma cultura de estrelas e de uma personalidade que desafiava os limites. Serviu como uma lição, dura e visível, de que o talento, por si só, não garante uma trajetória sem percalços. A disciplina, o profissionalismo, a capacidade de gerenciar emoções, tudo isso se mostrou tão crucial quanto a habilidade com a bola nos pés. Edmundo, em sua fase de comentarista e analista, demonstra um contentamento com a jornada percorrida, apesar dos percalços. Há uma aceitação de seu lugar na história do futebol, um reconhecimento de que ele foi quem foi, com suas virtudes e seus defeitos, e que tudo isso o tornou a figura icônica que é hoje. Ele não busca mais a redenção, mas a compreensão.
O animal se tornou um mestre, um contador de histórias, alguém que, por ter vivido intensamente cada faceta do jogo, agora pode oferecer um olhar único e profundo. O silêncio do estúdio, a calma de seu lar, o sorriso leve ao relembrar um gol ou uma briga, são sinais de uma paz interior conquistada com o tempo. A aceitação de que seu legado é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de ouro e de sombra. Ele é o Edmundo, o animal, o craque polêmico, o comentarista perspicaz. E, no final das contas, essa complexidade é o que o torna tão humano, tão real, e tão eternamente presente na rica história do futebol brasileiro. A avaliação final de sua lenda não é de perfeição, mas de autenticidade, de uma vida vivida sem meias palavras, com a intensidade que só os verdadeiros apaixonados conseguem ter. Ele é, e sempre será, um pedaço vibrante e inesquecível do esporte que tanto amou.